Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vontade permissiva de Deus. Quero ler um texto para vocês que está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Um dos atributos de Deus é a sua soberania, ou seja, seu poder incondicional, sua supremacia diante de todas as coisas. A Bíblia diz que nada está oculto aos olhos de Deus. Portanto, tudo o que acontece neste mundo está sob o controle de Deus. Nada foge da soberania de Deus. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de entender certas coisas que acontecem conosco em determinados momentos de nossas vidas. Mas quando olhamos isso para o lado espiritual, nós podemos observar que Deus, em toda a sua soberania, está querendo mostrar algo para nós, está nos exortando para que aquilo que talvez nós estejamos passando seja para algum, com certeza, aprendizado. Nós precisamos olhar para a soberania de Deus, entendendo sempre que Deus tem o melhor para nós. Você e eu podemos ter certeza absoluta que Deus sempre quer o melhor para nós. Assim como um pai quer o melhor para o seu filho, você, eu, que somos pais, ou você que ainda será um dia, você pode ter certeza que nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Nós sempre somos movidos a fazer o melhor para eles. E assim é Deus conosco. Às vezes Ele permite nós passarmos por algumas situações, mas porque Ele quer sempre o melhor para nós. Deus usa as situações para nos fazer enxergar melhor e também nos fortalecer. Na maioria das vezes, as permissões são provas que Deus coloca para que aprendamos os seus ensinos e cumpramos o seu propósito. Muitas vezes, as provas que Deus permite que nós passamos, vou repetir para ficar bem claro, porque Ele quer que nós aprendamos determinadas coisas e também que possamos entender e principalmente cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. E falando um pouquinho sobre a situação atual em que nos encontramos, não só nós aqui no nosso país, mas no mundo todo com esta pandemia, eu creio, meus amigos, meus irmãos, eu creio que Deus está permitindo tudo isso por alguns motivos. Por alguns bons motivos, mas eu quero destacar 3 motivos para que você possa pensar, para que você possa meditar sobre o que eu creio do porquê Deus tem permitido tudo isso que nós temos passado neste ano, nesse início de ano de 2020. Em primeiro lugar, eu creio que Deus está corrigindo o povo. Deus está corrigindo os seres humanos. Ele está nos exortando a voltarmos para Ele. Lá em Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 10, olha o que diz a Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, melhor dizendo. Diz lá o Senhor: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Jesus está sendo bem claro para nós aqui. Ele repreende e castiga porque Ele nos ama, não é por maldade. E Ele ainda completa: sê, pois, zeloso e arrependa-se. Por isso eu creio que nesse primeiro motivo,
que Deus está nos corrigindo, mostrando para nós e para toda a humanidade o quão falho, o quão errado nós somos, o quanto nós estamos distante de Deus e que nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Ele. O segundo motivo que eu creio que Deus está permitindo tudo isso é para Ele nos mostrar o quão frágil e quão pequeno e quão totalmente dependente nós somos da graça e da misericórdia dEle. Lá em João capítulo 15, versículo 5, na parte B do seu versículo, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. E é uma grande verdade, meus irmãos. Sem Jesus no seu coração, te ensinando, te exortando, nós não conseguiremos fazer nada, absolutamente nada. Por isso eu creio que Deus está permitindo isso para nos mostrar quão frágeis, pequenos, limitados todos os seres humanos são. Nós não conseguimos nem saber o que irá nos acontecer amanhã, daqui a meia hora, daqui a 30 segundos. Nós não sabemos, fazemos planos, projetos, temos sonhos, mas isso tudo é pela graça e misericórdia de Deus. E outra coisa importantíssima que Ele nos corrige para que nós possamos deixar os nossos erros, deixar os nossos pecados. Nós, os seres humanos, quando desviamos da presença do Senhor, passamos a ser pessoas que fazem tudo contrário ao que Deus pede, tudo contrário ao que Deus manda. Somos egoístas, somos avarentos, arrogantes, vaidosos, olhando sempre para o nosso eu, não olhando para o nosso próximo. E isso, com certeza, desagrada o coração de Deus. Por isso, Ele está mostrando para nós: somos pequenos, somos dependentes da graça dEle. Precisamos, repito mais uma vez, voltar para os braços do nosso Pai. Em terceiro lugar, porque Deus tem permitido tudo isso, eu creio também porque Ele está mostrando a nossa temporalidade. A Bíblia diz que nós somos como um vapor que aparece e de repente desaparece, some. A nossa vida, ela é rapidinha, ela passa muito rápido. A nossa vida, 70, 80, quanto muito 100 anos, é nada em relação a toda a eternidade que Deus tem preparado para nós. Também quero ler para vocês, está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Olha que interessante que Tiago diz para nós: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago está mostrando para nós aqui, meus amigos, meus irmãos, que tudo, absolutamente tudo, nós devemos antes direcionar a Deus. Por isso que ele fala aqui, em vez de você dizer, eu faço, eu aconteço, eu vou àquele lugar, eu tenho aquilo, nós devemos sempre dizer, se Deus quiser, nós iremos a tal lugar. Se Deus quiser, nós faremos determinada situação. Olha que interessante, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas reclamam que não tem tempo para nada. Não tem tempo para almoçar com a família, para se divertir com os seus filhos. Não tem tempo para ler a palavra do Senhor. Não tem tempo para ir aos cultos, dedicar um tempo para glorificar o nome de Deus. E quando acontece essa situação que creio Deus está permitindo, passamos a ter tempo que não tínhamos antes. Ou será que não tínhamos mesmo? Hoje nós estamos em casa,
muitas vezes sem ter o que fazer, arrumando coisas para fazer, para passar o tempo. Está vendo como nós somos tão pequenos, tão frágeis? O nosso tempo é tão curto e muitas vezes nós deixamos as coisas acontecerem, e quando vamos tentar talvez nos arrepender, já é tarde demais. Creia nessa palavra, creia na vontade permissiva de Deus, e que tudo isso que nós estamos passando, que você, eu, toda a humanidade estamos passando, Deus está nos ensinando. Volte para mim, busque mais a mim. Que aquela palavra que ele fala, que ele sempre mostra para nós, sempre nos lembra que nós devemos praticar, e nós muitas vezes não praticamos, onde ele diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus amigos, meus irmãos, medite nessa palavra, estude mais a Bíblia, entenda a vontade permissiva de Deus. Não fique blasfemando, não fique questionando por que nós estamos passando por tudo isso. Creia que Deus está chamando você, a mim, a toda a humanidade de volta. Venha, volte para mim, porque vocês são pequenos, vocês são frágeis, vocês são temporais. Aí nessa terra, vocês são temporais. Daqui a pouquinho todos nós iremos partir deste mundo. E Deus está nos corrigindo, meus irmãos. Creia nisso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Continue aí na sua casa, até que as autoridades possam se entender, e que nós possamos sempre buscar de Deus o que fazer, e como fazer, e para que fazer. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.